Olá a todos, é um prazer poder participar neste congresso de discursos cativos, mulher, escrita e reclusão, e vou começar a minha comunicação com o título Mulheres e Prisões Franquistas em Luísa Carnés. Luísa Carnés é uma das mais importantes escritoras espanholas da Segunda República. Envolvida ativamente na Guerra Civil, teve de abandonar o país após a vitória das tropas fascistas lideradas por Franco e exilar-se na América Latina, à semelhança de tantos outros compatriotas. A crítica académica reconhece que uma das principais e mais inovadoras características dos textos de Carnés é a conciliação da consciência de classe e da consciência de género, numa perspectiva sobre os contextos em que as mulheres se movem que até então não tinha presença na literatura espanhola, especialmente o mundo laboral. Tal é possível devido ao caráter testemunhal, não necessariamente biográfico, da obra de Carnés. Os seus textos são, pois, conhecidos pela centralidade da mulher, enquadrada num contexto fortemente marcado pela atualidade social e política do século XX, em particular a Espanha da Segunda República, da Guerra Civil e do pós-guerra. Assim, inevitavelmente encontramos o tema da prisão nestas narrativas. Nesta comunicação, analisaremos em close reading a figura feminina e as suas experiências nas prisões franquistas em 3 contos de Carnés: Em Casa, La Chivata e Prisión de Madres. Nestas narrativas temos, pois, universos povoados essencialmente por presas políticas, mulheres detidas pelo sistema franquista durante e após a Guerra Civil, pelo seu envolvimento mais ou menos direto no conflito ou simplesmente por não denunciar outras pessoas. A protagonista de Em Casa é condenada a 9 anos de prisão por ter colaborado com o lado republicano enquanto modista e enfermeira e ter dado sangue a feridos. Em Prisión de Madres, Marta é torturada e condenada à pena de morte, depois comutada a 20 anos de prisão, por ser mecanógrafa no Serviço de Informação Militar. E em La Chivata, sabemos que foram presas a Madre Nueva, por não dizer para onde fugiu o marido, a Anciana de los Suecos, por não dar informações sobre o filho, bem como a Maestra, tornada lavadeira por ser impedida de ensinar, acusada de introduzir panfletos contra Franco num hospital. Trata-se, pois, de mulheres com consciência política, em algumas desenvolvidas já durante a guerra. A protagonista de Em Casa recorda a empatia com a dor dos feridos e das mães que os procuravam e como se sentia identificada com os soldados que desfilavam, com as mulheres que permaneciam horas nas bichas em frente às lojas e com as que coziam uniformes para o exército. Me sentia unida a todos. Por primera vez, la patria se me aparecía como una cosa concreta y hermosa. A cunhada de Marta, de Prisión de Madres, usa luto pelo marido fuzilado, um luto que decide ser eterno, como expressão de resistência política, como um uniforme rebelde e uma protesta permanente frente ao dolor e la viudez que lhe havia sido imposta. A repressão por parte das forças nacionalistas foi violenta e prolongou-se dentro das prisões para onde estas mulheres foram levadas. Nas narrativas, acompanhamos a rigidez e crueldade a que são sujeitas no dia a dia. Doenças que têm como único tratamento aspirina, o desrespeito quase destruidor com que os poucos pertences pessoais são tratados durante as revistas às celas, a necessidade de fazerem trabalhos em crochê para os familiares venderem e conseguirem melhorar um pouco a sua alimentação, a censura pelas guardas nas conversas com familiares no parlatório, ou os castigos brutais às mães que se aproximam e tocam nos próprios filhos. É o caso de Marta, posta em isolamento vários dias e dali retirada diretamente para o hospital, sozinha, numa cela úmida, sem janela ou algum foco de luz, mal acomodada numa esteira. Deixa de comer voluntariamente. Injetam-lhe um medicamento dias depois para a impedir de morrer e assim continuar a sofrer por castigo. Nessa prisão de mães, as crianças são retiradas às progenitoras após o nascimento e são entregues ao cuidado de presas de delito comum, algumas condenadas por infanticídio, o que contribui para aumentar, por um lado, a pressão psicológica das mães e, por outro, a sensação de esmagamento coletivo das mulheres e da força do sistema.
A própria Igreja funciona como mais um meio de opressão e fonte de medo, em contraponto com os princípios de paz, solidariedade e amor ao próximo da religião católica. O terror ao inferno incutido nas crianças condiciona inclusive o seu desenvolvimento. Em La Chibata, as mulheres são apresentadas como mães de alguém, sendo a sua identidade imediatamente associada à função de maternidade, como se fosse essa a sua característica mais importante, como se a mulher existisse em função da prole. Tal é ainda mais claro quando a voz narrativa desenvolve as frases com o retrato dos filhos e não das mães, como nesta citação, nesta passagem que aqui trago. Apenas quando se chega à maestra, se faz a descrição da própria figura feminina e não de familiares, embora continuemos com a referência não ao nome próprio, mas à sua profissão. Portanto, a uma função social que exerce e que é, talvez não por acaso, também ligada à infância. É na prisão que retoma o seu saber profissional, ao ensinar improvisadamente as crianças que acompanham as mães. Este é o olhar das outras mulheres, evidenciando uma perspectiva sobre o papel social feminino ainda conservador e limitado, apesar dos muitos avanços nas mentalidades, nas leis e em alguns hábitos durante a Segunda República. Recordamos que uma das discussões públicas mais controversas foi a do direito de voto das mulheres, tendo como uma das mais importantes defensoras Clara Campoamor. É esta uma visão narrativa conservadora, por não mostrar a mulher enquanto tal, enquanto indivíduo apenas. Mais do que uma perspectiva sobre a mulher, trata-se de um retrato da sociedade espanhola, ou seja, não temos tanto uma perspectiva da voz narrativa em relação às personagens, mas antes uma perspectiva do papel social das personagens femininas e da forma como são encaradas pela sociedade. É verdade que, neste conto, muitas das ações das mulheres são feitas em função dos filhos. Em parte porque procuram o seu bem-estar, melhorar a sua saúde e garantir um melhor futuro a vários níveis. Em primeiro lugar, envolvendo-se na defesa de um sistema democrático, mais equitativo e mais justo para todos, portanto, também para as futuras gerações, incluindo os filhos que ainda não tinham nascido. Tal leva a que sejam presas, condenadas pelo seu envolvimento cívico na guerra civil, e é na prisão que continuam os seus propósitos, procurando melhores condições para as crianças, como a mãe que segura o filho de braços estendidos para os raios de sol durante 1 hora por dia. Falávamos sobre a separação das mulheres e dos seus filhos na Prisión de Madres. Parte do castigo é fazê-las ver as crianças sem proteção e sem higiene. Estas más condições penalizam duplamente as mães, com o testemunho distante da falta de cuidados e com o impedimento de os acarinhar e educar. Além disso, as crianças são manipuladas contra as mães com argumentos moralistas e falsos associados à religião, num completo afastamento físico, emocional e mental. Flaca, uma outra detida, comentava que se as coisas funcionavam assim, era preferível terem morto as crianças à nascença. Mas uma vez mais, na perspectiva do sistema, isso não é interessante, porque assim consegue aumentar o sofrimento da mulher e aspirar a uma vitória simbólica ainda mais grandiosa, a de criar indivíduos que serão contrários aos valores e ações das próprias mães e reconhecer no sistema e nos seus princípios uma maternidade superior. Marta assiste aos comportamentos do filho à distância. Não conhece o seu caráter, apenas as atitudes que vislumbra ao longe, como o facto de chorar com mais frequência que outros. Compara-o com crianças que cresceram em liberdade, concluindo que tinham um aire assustadiço devido à rigidez da disciplina imposta e ao medo incutido pela Igreja. Ela revela uma sensibilidade profunda ao pormenor dos gestos do filho, que consegue observar para melhor o conhecer, como faz rodar as laranjas no chão, como gosta de brincar com pequenos objetos na água e como deixa cair a terra entre os dedos. Depois da duríssima experiência no isolamento, pensa com tranquilidade no futuro daquele menino criado num mundo de crueldade e rancor e conclui que o melhor para ele, o mais libertador e construtivo, é entregá-lo ao casal que o pretende adotar e levá-lo para a América. Não lhe é difícil anunciar a decisão à cunhada e depois dorme tranquilamente pela primeira vez. Liberta, pois, a criança do tormento do presente e do futuro.
É um ato de amor consciente e generoso, poupando ao sofrimento perpetrado pelo sistema, que deixa marcas no corpo e na mente, liberta-o do franquismo e, por isso, pode descansar em paz. Neste contexto, as personagens são quase todas femininas. Acima de tudo, presas políticas, como estas que vemos na imagem, presas por delito comum e, por outro lado, guardas. Estas últimas, as guardas, representam a violência física e psicológica dos fascistas. Mas há também uma distinção entre as detidas, formando grupos em função dos atos que as levaram ali. As detidas não formam, pois, um todo de um grupo homogéneo. Em La Chibata, quando surge a dúvida sobre quem era a denunciante, na discussão desponta a convicção que não pode ser uma política. Em Prisión de Madres, as guardas conseguem separar Marta do filho com a colaboração de Flaca, presa de delito comum por assassinato. O convívio com as presas políticas pode ser pacífico, mas há sem dúvida uma fronteira que as separa das presas políticas das presas de delito comum. Num vértice próprio estão, pois, as protagonistas destas narrativas, figuras marcadas por ações políticas, cívicas ou apenas éticas, durante a Guerra Civil e na época posterior. A personagem de La Caça, andando sem destino pelas ruas de Madrid, depois de ser libertada, recorda as companheiras de detenção, como uma âncora de união entre ajuda e força, que funciona como escudo de proteção emocional e mental, e que naquele momento de profunda solidão e angústia continua a ser uma boia de salvação a que se agarra. De nuevo me senti como um ninho em uma calle oscura. Necesitaba más que nunca de las voces fraternas que habían quedado entre los muros de la prisión, de su apoyo, de aquella esperanza que a todos nos unía frente ao dolor e à ameaça. Vimos que a vida na prisão é dura e violenta, mesmo entre prisioneiras. Em La Chibata, a existência de uma denunciante, uma chibata, uma chiba, dentro do grupo tem impacto no próprio ambiente. Desconfiadas, as mulheres fecham-se em si próprias, como uma dupla proteção contra o sistema político e prisional e contra a companheira traidora que delatou e que poderá voltar a fazer, numa também dupla prisão, dentro das celas e dentro da solidão. Uma imposta pelo exterior, outra como estratégia de sobrevivência física, não sofrer castigos, mas também de sobrevivência emocional, não sofrer com mais traições. Quando descobrem quem é a Chibata, a Chiba, a denunciante, bata-lhe no pátio debaixo do cobertor, num castigo coletivo concretizado com alegria em nome próprio e de todas as vítimas da Guerra Civil e do regime. É um castigo, como explicava a narrativa, mas acima de tudo, uma afirmação que o sistema não as pode vencer, que não consegue destruir os seus ideais, a esperança política no futuro, o espírito de entreajuda e a confiança umas nas outras. É, aliás, o mesmo espírito que encontramos em La Caça. Dentro éramos muchas mujeres heridas por el mismo dolor, endurecidas en una resistencia que nada lograba quebrantar. En nuestros rostros se iba marcando el paso de los años, pero en cada una el corazón continuaba joven y vigoroso. E deixo o resto para ler. Mas voltemos ao castigo da Chibata, um castigo coletivo, pelas mãos de muitas mulheres, e simultaneamente pelo coletivo, pela sociedade espanhola que pretendem reconstruir. O anonimato e o projeto político implícito no castigo aumenta a união das reclusas e a confiança de que, unidas, conseguirão sobreviver e, quem sabe, vencer. Enquanto a Chibata era transferida para a enfermaria, as mulheres, já nas celas, cantam El Paso del Ebro, canção proibida sobre a defesa da República, mais conhecida como Ay Carmela. Esta composição é uma afirmação de resistência, de união, de confiança na vitória, entoada em coro, ou seja, em coletivo, uma vez mais. Um ato de resistência simbólica, ainda mais importante quando, por um lado, se dá no dia 14 de abril, data da proclamação da Segunda República, anos antes, e por outro,
é associada à voz. Mesmo que a liberdade física seja cortada, o pensamento e a voz permanecem livres. O silêncio poderia ser associado à derrota, por isso erguem bem alta a sua voz. Não as venceram. Os ideais de liberdade e justiça social mantêm-se, porque o projeto de uma sociedade democrática permanece nas suas mentes. Apenas se desistissem dele, seriam vencidas. Como escreveu o cubano José Martí em Nuestra América no fim do século XIX, trincheiras de ideias valem mais do que trincheiras de pedra. Quando as luzes são acesas, as guardas descobrem 100 bandeiras republicanas a ondear, uma em cada cela. Tinham procurado estas bandeiras na última revista aos cubículos, mas não as encontraram. Foram as prisioneiras que venceram, pois, resguardando o seu bem mais precioso do ponto de vista simbólico, corporizando a sociedade alternativa que estava a ser construída antes da guerra e que pretendem continuar a erguer um projeto comum que representa o passado e o futuro. Mostram assim ao sistema e a si mesmas que, unidas e organizadas, conseguem ganhar. As bandeiras são proibidas, sobrevivem à perseguição do sistema e são mostradas ostensivamente, menos como provocação à chibata e às seladoras, às guardas, e mais como afirmação de princípios. Como aliás aconteceu, como referimos, com Marta em Prisión de Madres, quando liberta o seu filho daquele ambiente. Quem vence então? Os franquistas, com os feitos militares, as prisões em massa, as torturas, as mortes, o exílio e a conquista do poder político de Madrid? Ou estas mulheres que, ainda que presas, insistem na validade dos seus princípios universais e prosseguem a resistência? São elas, sim, mesmo que possa não parecer. Isso acontece dentro da prisão e fora dela, como mostra o conto Em Caça, em que a protagonista, após a sua libertação, é imediatamente auxiliada por uma rede clandestina que apoia os ex-prisioneiros e evita os destinos mais comuns a quem regressa a uma sociedade hostil, onde nem sequer é possível encontrar um emprego. Dentro da prisão, a resistência continua, porque as ideias se mantêm. Mais centrada no período após a saída dos presídios, esta narrativa acentua um sentido de confiança e de esperança esboçado já nos outros contos. E com esta citação terminamos. No se ha perdido nada, dijo él, num diálogo. No se ha perdido la sangre derramada y ganaremos definitivamente, ya verás. Estamos venciendo en todas las partes de la tierra. Ten confianza. Me entregaba gozosamente a la confianza, a la esperanza de que al embargarme en aquel momento parecía extenderse en torno mío uma manta de tibio algodão. A força está nestas mulheres. A vitória está nestas mulheres. Muito obrigada.